Estourou. E agora, se eu pegar esse balão com água, deu? Não, mas... Não vai estourar? Acho que não. Eu só vou encher pra gente. Não vai estourar? Acho que não. Acho que não vai estourar, porque tem, não sei se é a mesma coisa, mas às vezes quando as pessoas querem água quente, então em algum campo, eles põem água numa garrafa e a garrafa não derrete. Não sei se vai acontecer Ai, meu Deus do céu. Isso aconteceu? Não, estourou, né? Por que vocês acham que isso acontece, pessoal? Por que o balão com ar